Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Energize-se, aquele bate-papo inovador, tecnológico sobre transição energética. O Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinado pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e agora nós temos um novo patrocinador, a Mútua, a Caixa de Assistência dos profissionais do CREA. Sejam bem-vindos, e hoje o bate-papo aqui é com um gênio aqui da eletricidade, o professor Jair Silva, cambodiano, cabo-verdiano, desculpa, titular lá do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo, e um pesquisador aí no ramo aí da internet das coisas e da fotônica. Seja bem-vindo, professor Jair. Não é isso, Carlos? É isso aí, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? E o senhor está aqui por duas pessoas que te indicaram. O primeiro deles é o seu conterrâneo lá de Cabo Verde, que é o professor José Joaquim, né? Vocês vieram aqui para o Brasil praticamente ao mesmo tempo. Uhum. E o outro é o professor Marcelo Segato, que também nos honrou aqui com a visita, falando muito do Labtel. E aí, vocês trabalham juntos lá no Labtel, né? Mas primeiro eu queria que o senhor começasse aí do começo, né? Do início da sua trajetória. Como é que o senhor veio parar aqui no Brasil? Por que o senhor veio para cá? Como é que foi o comecinho da sua trajetória? Como é que você entrou na UFES? Conta pra gente aí, por favor. Ok, bom, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Marcelo Segato e José Joaquim, né? Bom, esse gênio é por sua conta. Em vez de falar de eletricidade, vamos falar de fotônica, que é melhor, né? Fotônica, que é onde o assunto que eu explorei durante meu doutoramento, né? aqui na UFES. Bom, eu cheguei no Brasil em 1997, num programa de acordo de cooperação entre o governo brasileiro e o governo cabo-verdiano, né? Um programa em que o governo do Brasil dá oportunidades para as pessoas de fora que têm interesse em vir para cá estudar nas universidades públicas, virem estudar e depois de se formarem, eventualmente regressarem para ajudarem no desenvolvimento do país de origem. Tá? Então, em 1997, para fazer o curso de Engenharia Elétrica na UFES, né? E, bom, eu gostei bastante, imensamente de Vitória. Quem não gosta de Vitória, né? Certamente o JJ falou isso. E ele se formou em Minas, mas ele veio morar aqui, não é à toa, né? Eu me formei em engenharia elétrica, tive a oportunidade de estudar e trabalhar com pessoas maravilhosas, né? Não só o governo brasileiro, mas a Universidade Federal de Espírito Santo me ajudou muito. O próprio governo, através de programas de iniciação científica, me ajudou muito. O professor Marcelo Segato foi uma espécie de irmão mais velho, né, que me abraçou ali em momentos mais complicados, e acabei me formando em 2002, né? Logo depois eu entrei no mestrado, né? Confesso que o professor Marcelo Segato teve um papel importante nisso, né? Ele conseguiu me convencer, depois de trabalhar com ele em assunto envolvendo fotônica na graduação, e acabei entrando no mestrado. Aí no mestrado já gostei da academia, já gostei da pesquisa científica, né? E aí para o doutorado já foi um pulo, já foi uma escolha própria, e terminei o doutorado em 2011, e já em 2012 já iniciei a minha carreira como docente do Departamento de Engenharia Elétrica da UFES. E desistiu de voltar para Cabo Verde e decidiu continuar aqui no Brasil? Eu acho que nessa época eu não tinha desistido, não. Não tinha desistido, não. Mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Casou? Casei. Com a brasileira, é um bom motivo para ficar por aqui. É isso, com a capixaba, tenho um filho maravilhoso, capixaba, então aí não tem jeito. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Professor, mas conta pra gente aqui um pouco, né? Professor da UFES, desenvolvendo projetos aí de fotônica, você mencionou aqui que você utiliza a fotônica na internet das coisas, que tem um projeto aí
bastante interessante de monitoramento usando a luz, telemetria usando a luz. Explica pra gente um pouco o que é isso. Primeiro, o que é fotônica, né? Para o nosso telespectador aqui, porque a gente começa a falar essa sopa de letrinhas, esses termos mais técnicos, e o nosso telespectador fica sem entender, né? Explica pra gente o que é fotônica e como é que vocês estão utilizando a fotônica na internet das coisas, na telemetria, e como é que o Marcelo Segato vai transformar aqui o estado do Espírito Santo numa Israel? Boa pergunta numa só. Você vai ter que chamar ele para uma outra conversa aqui com vocês. Bom, para falar a verdade, eu comecei a trabalhar com luz, né, para mandar informação que demandam taxas muito elevadas, ou seja, vamos dizer, velocidade elevada, né? Comecei a trabalhar usando a luz, usando a fibra ótica, né? Então, fótons em vez de elétrons, né? Eletricidade, que está relacionada à eletricidade, a gente está falando de fótons, né? E aí a gente, na época a gente trabalhava, minha pesquisa envolvia mandar essa luz, esses fótons, guiados por uma fibra ótica, né? Em distâncias longas, telecomunicações de fato. Então a gente está falando aí de 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros de fibra. Então eu tenho um transmissor mandando informação e mais 1.000 quilômetros depois um receptor recebendo essa informação. É claro que tem muita coisa aí no meio que permite fazer isso, mas era essencialmente isso, né? Então eu trabalhava em formatos ou técnicas de codificação que permitiriam fazer com que a luz propagasse essa informação por essas distâncias elevadas. Seria mais ou menos a frequência de oscilação ali da luz? Você conseguir medir isso? Também. Como é que funciona isso? Explica aí. Também. Para ser bem básico, nessa fibra ótica, o que você tem é o seguinte: você tem de um lado um laser para taxas, para velocidades elevadas, de um lado um laser, que você vai fazer esse laser acender e apagar de acordo com o bit que você está mandando, né? Então, apagar não, ou transmitir com uma potência elevada, ou transmitir com uma potência bem pequenininha, de acordo com o bit que você está mandando. Então, isso se propaga na fibra, e lá do outro lado você tem um elemento fotossensor, ou seja, que é sensível a essa luz, que é sensível a essa variação de luz, que vai transformar de volta em corrente elétrica, né, que vai conter essa informação. Essencialmente, é isso que você tem. Então, a fotônica, só para explicar para o nosso telespectador aqui, a fotônica é a ciência que estuda o uso da luz em aplicações práticas. Isso, aplicações como transmissão de informação, mas também telemetria, né, que é onde entra esses projetos, por exemplo, na área da saúde, que a gente vem trabalhando há algum tempo. Me explica um pouquinho, aonde que seria melhor aplicável, por exemplo, você fazer a transmissão via fóton, né, via luz visível, do que numa fibra ótica? Ok, bom, então é importante fazer um histórico aqui. Vamos fazer um histórico onde a gente vai trazer para cá, por exemplo, o engenheiro Gustavo Vivas, que é um dos receptores, que é um dos responsáveis técnicos da parte de tecnologia de comunicação ali na UCAM. Né? Ele nos procurou solicitando uma tecnologia de backup de comunicação, de informação de alguns equipamentos hospitalares. Né? Então imagina, você tem lá um medidor multiparamétrico, aquele dispositivo que tem vários sensores que estão conectados nos aqueles monitores de vida lá, isso, em leitos de CTI. Isso, o termo técnico é medidor multiparamétrico, né? E, bom, aqueles dados, eles são transmitidos, né, até o local onde tem que ser lidos, né, via essa tecnologia comum, a Ethernet, né, com aqueles cabos de rede que a gente costuma dizer, né? E não tinha uma tecnologia de backup. Então, naturalmente, a gente pensa em Wi-Fi. Então, se você quer ter uma tecnologia de backup, usa um sistema de comunicação sem fio, não cabeado, que seria o Wi-Fi. Uhum. Mas dependendo da região, o Wi-Fi pode ser proibitivo. Né? A frequência ela pode interferir em equipamentos eletrônicos sensíveis. Eventualmente isso, né? E também você não tem tanta segurança também de informação.
O sinal pode sofrer interferência de outros sinais. Ou pode ser, alguém pode ter acesso a uma informação que não deveria, né? Então, a nossa ideia inicial foi, vamos então utilizar a própria luz para mandar essa informação, já que a gente estava iniciando a fazer essa pesquisa científica no laboratório. A gente estava fazendo a pesquisa no seguinte sentido: será que é possível mandar informação via luz? A gente já sabia que era, mas como? O que a gente tem que fazer? Quais são as modificações que a gente tem que ter em ambos os lados para poder ter de fato essa informação? Como converter a informação em sinal luminoso, seria exatamente, isso? E de maneira confiável. Né? Porque a gente está falando de um ambiente classificado, uma área classificada. Então, a luz visível, se ela existe na área classificada, ela pode ser utilizada para mandar informação e não somente para iluminar um local. Então, imagina, você tem vários LEDs espalhados nesses ambientes, por que não, né, mandar informação, além de iluminar? Então, isso que a gente foi fazer. Entendeu? Então, a gente conseguiu pegar dados desses medidores multiparamétricos, entender os protocolos de comunicação e mandar esses dados inicialmente via rede elétrica. Então, a gente usava, na verdade, um conjunto de protocolos, é um conjunto de sistemas, é algo híbrido, né? Então, a gente, via internet, pegava esse dado, colocava num transmissor que plugava esse dado na rede elétrica, via rede elétrica ia até os LEDs, e o LED ali, que está iluminando, está mandando também via luz a informação que foi captada naqueles medidores multiparamétricos. Ou seja, inicialmente, então você, na telemetria, né, você está medindo ali alguma coisa, então inicialmente aquela informação ela é transmitida pela rede elétrica. Exatamente. Ou seja, nessa aplicação específica. É um PLC, né? Power Light Communication, é isso? Power Line Communication. Sim. Exatamente. Aí manda para a rede elétrica, chega até a luz, aí na luz esse PLC vira um VLC. VLC, isso. Que é Visible Light Communication. Um nome comercial que o pessoal tem dado a essa tecnologia é Li-Fi. Para fazer uma comparação com o Wi-Fi. Li-Fi, de Light Fidelity. E você acha, por exemplo, que num futuro próximo essa Li-Fi ela pode se tornar mais interessante do que o Wi-Fi? Eu te pergunto isso porque lá em casa, por exemplo, eu moro num prédio mais antigo, né, daqueles de construções robustas, com paredes largas. E um dos problemas que eu tive lá com a internet é exatamente porque eu não consigo transmitir o sinal de Wi-Fi por todo o apartamento. Né? Sei que existe tecnologias de transmissão via rede elétrica, que funciona razoavelmente bem, mas eu tô ouvindo você falando aí e eu fico imaginando se num futuro próximo, ao invés de usar Wi-Fi, todas as casas não vão usar um Li-Fi. Certamente. Né? Tem várias demonstrações de vários grupos de pesquisa ao longo do mundo todo. Nós conhecemos quase todos de congressos que a gente se encontra e troca ideias. Com alguns a gente faz projetos em comum. A gente troca estudantes, né, de mestrados e doutorados. E nós estamos convictos que sim. Você conseguir utilizar o Li-Fi para acessar a informação ou para acessar a internet, certamente. Dependendo do cenário, dependendo da aplicação. Seria, vamos dizer assim, vamos viajar um pouco aqui. Esse Li-Fi, pensando ele no uso que a gente usa hoje, o Wi-Fi, tá? Supondo-se que são tecnologias que um seria uma evolução da outra e que são tecnologias economicamente viáveis e acessíveis a qualquer um. O Li-Fi, ele permitiria, por exemplo, a internet mais rápida, ele com a banda de dados maior, com menor grau de interferência, de latência, de interrupção. O que você me diz disso? Alguns grupos de pesquisa estão investindo nisso, nomeadamente o pessoal da Alemanha, do Fraunhofer, Instituto Fraunhofer, com quem a gente tem acordo de cooperação e a gente já desenvolveu projeto em comum. Tá? O pessoal da Universidade de Edimburgo, na Escócia, com aquele Harald Haas, que é tido como o pai do Li-Fi, né? Reduzir latência é possível, aumentar as taxas também é possível, mas os custos
neste momento, para mim, são muito elevados. Toda tecnologia ela tem essa evolução. Exato. Embora do grupo de pesquisa do Harald Haas saiu uma spin-off que conseguiu incorporar num celular convencional, num smartphone convencional, um elemento fotossensor que faz a decodificação da informação que se propagou pelo ar, via luz, até o celular, com taxas elevadas. A gente está falando de taxas na ordem dos gigabits por segundo. Né? Então a gente está falando de 1 bilhão de bits a cada segundo. Eu estou pensando que uma restrição que a gente teria é o seguinte: a luz tem que estar ligada, né? No Wi-Fi claro, você pode transmitir até no escuro. Já no Wi-Fi você precisa estar com a luz ligada. Sim. Essa é uma desvantagem que os críticos colocam, mas a resposta natural é: tudo bem, mas por outro lado, eu estou trazendo segurança à comunicação, né? Se eu não quiser que a luz chegue nesse celular, eu coloco a mão em cima e pronto, você não vai ter mais acesso a essa informação, né? Eu estou pensando aqui também que isso é possível por causa das lâmpadas de LED, onde a alimentação é corrente contínua, né? Então você tem a lâmpada ali, mesmo que ela aparenta estar o tempo todo transmitindo luz, mas na verdade ela está ali em altíssima frequência, em oscilação. Mas não somente. A luz visível é uma aposta nossa porque você está agregando valor à luz ambiente. Mas para a comunicação a altas taxas, essas taxas muito maiores do que o Wi-Fi, não é luz visível, mas sim infravermelho. Entendeu? É infrared. Então, e outra coisa, o que existe na verdade é uma composição. Em um sentido você pode mandar dado via luz visível, no outro sentido por infrared. Não, e você tem outras faixas, outras bandas também de luz, faixas, né? Você tem ultravioleta, você tem... Sim, mas o que se mais utiliza no Wi-Fi, né? Tanto que agora a gente está chamando visible light. Mas, desculpa, light communication. Mas o infravermelho ele não seria uma comunicação muito ponto a ponto? Como por exemplo, um controle remoto, né? Eu tenho aqui o controle na minha mão, eu tenho a televisão ali, eu aponto para a televisão, ela tem um receptor, ela recebe ponto a ponto. E já no caso de comunicação em massa de dados, para ser um Wi-Fi, vamos dizer assim, você precisaria ter uma cobertura, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Sim, você teria que ter mais elementos transmissores e mais elementos receptores, né? Para não ser ponto a ponto. Para falar de uma comunicação multiponto, né? Mas aí você tem toda eu diria que uma eletrônica que prepara para fazer essa comunicação ponto a ponto no controle de uma TV, por exemplo, né? Mas quando você usa, por exemplo, infravermelho para comunicar do celular até o LED que está no teto do ambiente, né? Ele vai transmitir para esse receptor, mas se você deslocar daqui para lá, ele vai transmitir para o outro receptor. Então, desse ponto de vista, eu posso dizer que eu tenho comunicação multiponto, né? Ponto, multiponto, 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 né? E eu estou pensando aqui o seguinte... São coisas diferentes, né? Correlacionadas, mas assim, em termos de arquitetura, diferentes. Estou pensando o seguinte: para a gente aproveitar assim, a estrutura existente, a gente tem muitos postes aí na rua com lâmpadas de LED. Apesar de que as lâmpadas também só ficam ligadas à noite, mas vamos assumir que elas estão ligadas à noite. Então você conseguiria fazer uma transmissão de informação numa rede elétrica pública, por exemplo. Aí você colocaria todas essas lâmpadas de LED transmitindo informação. Aí você poderia ter, por exemplo, veículos que estão recebendo aquela transmissão. Veículos autônomos, né? Isso. Ou semi-autônomos. Teria alguma aplicação nesse sentido, usando lâmpadas em espaços públicos? Ou a aplicação seria mais restrita mesmo para aquele ambiente que está sempre iluminado, de uma fábrica, por exemplo, na área interna de uma fábrica? Eu não diria que não necessariamente sempre iluminado, mas você está falando de uma aplicação que é esperada, um tipo de aplicação que é esperado, por exemplo, no 6G. Né? Então a gente está falando aí de carros autônomos, né? Trafegando com alta confiabilidade e interagindo com o ambiente, que eles chamam de V2X, V2X, né? Vehicle to, esse X pode ser qualquer coisa que esteja ao redor. Né? Então, para 6G, isso já é vislumbrado, eu diria. Né? Portanto, se você for ver a literatura, você vai ver muitos trabalhos
demonstrando pesquisas científicas sendo feitas nesse sentido. Isso vai ser perfeitamente possível, né? Já tem demonstrações práticas, por exemplo, com esse grupo da Alemanha com quem a gente trabalha, faz projetos em conjunto, eles já testaram uma tecnologia que eles chamam de platooning, ou seja, você tem um conjunto de caminhões trafegando numa rodovia a uma velocidade constante e a comunicação entre eles sendo feita pelos refletores, né, pelos faróis. Né? Então, eu consigo vislumbrar isso como mais ou menos como um trem rodoviário, né? Mas de qualquer jeito, aquele primeiro caminhão lá da frente ele tem que ter alguém no volante, ou seja numa direção semi-assistida, ou tem que ter alguma coisa além ali para ser autônomo. Talvez não. Pode. Nesse futuro a gente não sabe, né? A gente não sabe se isso vai ser completamente... Aliás, eu espero que seja assim, que isso vai ser completamente autônomo, né? Eu acredito que os japoneses, né, eu tenho que averiguar isso, mas os japoneses já chegaram a fazer essa demonstração desse primeiro veículo ser autônomo também. É claro que tem que ter alguém ali por questão de segurança, né? Professor, mas fala um pouquinho sobre os seus projetos lá no LabTel. Exatamente, você falou de linhas gerais aí, como é que funciona, o Li-Fi, né? Mas como que estão sendo os projetos que vocês estão trabalhando lá no LabTel? Li-Fi é uma. Eu não chamo de Li-Fi porque lá nossa aposta não é a taxas elevadas. Nossa aposta é para fazer telemetria, ou seja, a gente pegar dados de sensores, tanto de equipamentos multiparamétricos, mas também de outros tipos de sensores, né? A gente está recentemente também utilizando o Li-Fi para fazer comunicação, para preparar o Li-Fi, ou a comunicação via luz, para a comunicação subaquática. É um projeto com financiamento da FINEP. Subaquática? Subaquática, isso. Você... Mas a luz transmitida através da água ou por um meio físico na água? Através da água. É você, por exemplo, imagina você ter um robô, né, que vai descer e vai ter que captar alguma informação de alguma coisa, sei lá, de uma árvore de Natal da Petrobras que está lá no fundo do mar, lá com alguma informação lá armazenada. Né? A gente já sabe, por exemplo, que para o fundo do mar ali, a melhor luz é a luz azul. A gente já sabe isso. Né? Então já tem demonstrado lá na bancada que a gente consegue, por exemplo, transmitir facilmente até 100 metros, né, uma informação de uma ponta a outra. Com luz azul. Com luz azul. Né? Colimado, ou seja, com lentes que conseguem colimar essa luz para sofrer menos dispersão possível quando essa luz está se propagando. A gente está partindo agora para montar um tanque, né, junto com o pessoal do Labo Sensores, o professor Arnaldo, para poder aproximar esse teste de laboratório às condições reais. E por acaso a Petrobras está por trás aí desse projeto, de alguma forma? Ainda não. Provocando? Ainda não, eu espero que um dia... Um dia desperte o interesse. Eu acho que o que a gente está fazendo é tentar antecipar a necessidade. Ou melhorar o nível de maturidade da tecnologia. Subir o TRL para poder mostrar, né, a nossa capacidade de desenvolvimento com essa tecnologia que a gente vem desenvolvendo há uns 10 anos. Né? Mas essa é uma das tecnologias, um dos projetos. É comunicação via luz, tanto na fibra, quanto no espaço livre, quanto subaquático. Né? Eu espero daqui a pouco dizer, não, estamos conseguindo de fato transmitir esse dado em um ambiente similar ao do fundo do mar. Mas hoje, por exemplo, a gente ainda está limitado na distância. Né? Não existe um comprimento de forma de onda de luz que a gente consiga alcançar quilômetro. Nós estamos restritos aí a 100 metros. Não. Eu diria que existe sim na luz vermelha você consegue. Dentro d'água? Sim. Quer dizer, eu imaginei que você tivesse falado em termos, perguntar em termos gerais. Não, dentro d'água é quase que consenso que é a luz azul. Né? E eu confesso, o máximo que eu estou me lembrando agora, o máximo de distância que foi demonstrado na literatura é 20 metros. Né? Ou seja, vocês estão tentando chegar a 100. Nós não precisamos de mais do que 5, por exemplo, para a aplicação que a gente está vislumbrando. Né?
E aí o parâmetro mais importante eu diria que é a potência de transmissão e consequentemente a energia que esse elemento transmissor vai necessitar. E aí a gente começa a infringir essa questão de sustentabilidade, né? Então a gente tem que tem que se preocupar com isso. Mas o mais importante é a própria potência de transmissão, né? É claro, a tecnologia, toda aquela parnafernália que a gente precisa ali para deixar essa luz bem colimada, né? Que ela tem que chegar é uma área de fotodetecção bem pequenininha. Tudo isso gera muitas preocupações para a gente no laboratório, mas é para isso que serve a pesquisa e o desenvolvimento, né? Essa distância, então, não precisa ser tão grande, porque, na verdade, você tem o sensor lá, aí esse sensor vai estar transmitindo a informação e o seu leitor vai estar próximo ali, né, para fazer a telemetria. É isso que a gente está procurando, né? A aplicação que a gente está, mas existem N outras aplicações aí que a gente não sabe. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu fico viajando nessa tecnologia aí de fotônica, de comunicação e de não sei o que lá. Você está falando aí que no caso, o infravermelho você conseguiria atingir dezenas, talvez milhares de quilômetros. Não, no infravermelho, sim, tá, dependendo da intensidade do sinal. Você consegue, seria viável a gente imaginar, por exemplo, num futuro, uma rede de comunicações via satélite usando infravermelho? Usando luz. Ponto a ponto? Olha, dentro daquela sistemática lá do Starlink, né? Aquela colmeia, não, como é que é? Enxame de pequenos satélites ali, trocando sinais no espaço e com a Terra. Olha, já tem demonstrações experimentais, né? Desse alcance a essas distâncias, né? De satélite para a Terra via luz. Mas imagina o aparato experimental que você precisa. Tem pessoas aí, né? No YouTube você consegue ver. Aliás, o Harald Haas num TED Talk nos primeiros que ele fez a propaganda dessa tecnologia, ele mostrou o desejo que ele tinha de fazer esse tipo de demonstração. Hoje em dia já foi. Eu vi recentemente uma notícia no YouTube que eu fiquei assim meio surpreso, né? Primeiro é que é dito, né, meio que um consenso assim desse pessoal de tecnologia, de que a tecnologia que a sociedade ela conhece hoje, ela na verdade ela já tem 30 anos. Ela foi algo que foi começado a estudar 30 anos atrás, né? Por militares, principalmente americanos, e que a gente não tomou conhecimento porque eram projetos de alto sigilo, né? E que quando a gente começa a vislumbrar, a sociedade começa a vislumbrar essa potencialidade, é porque a coisa já chegou num grau de maturidade que está muito além do que aquilo que a gente consegue perceber. Eu não sei se é essa... Não, isso é fato. Isso é consenso. É consenso, claro. Tá. Eu vi, a mesma pessoa que falou isso, ele comentou que existe já nos Estados Unidos lá uma tecnologia onde os pesquisadores eles estão fazendo a programação de DNA das células através de sinais luminosos, ou seja, fotônica. Né? Eu achei assim, uma coisa bem interessante, porque o que eles estão falando, Carlos? A possibilidade de você curar doenças através de reescrever o DNA. E com a fotônica, você pode mudar o DNA de uma única célula ou de um grupo de células. Eu achei isso extremamente interessante. Eu não tenho detalhes disso, mas estamos na era da luz. O que a gente está tentando fazer, né? O céu é o limite. Eu estou falando do Labitel, né? Coordenado ali pelo professor Marcelo Segato e a professora Maria José, usar a luz para tudo. A luz é um martelo, né? Ou seja, tudo que vem pela frente nada impede da luz ser a nova medicina do século 22. 21, já pulou para 22. Sonhador. O que eu consigo pensar realmente em aspectos práticos assim é a gente aproveitar a estrutura já existente de luz, né? Porque aí faz sentido realmente você fazer como por exemplo essa questão de
lâmpadas de iluminação pública de LED, ou mesmo nas fábricas que já tem lâmpadas de LED ali instaladas. Então você usa aquilo ali como redundância, você joga ali, consegue transformar o sinal elétrico na rede elétrica, né? Jogar informação para a luz, e você passa a ter fazer a comunicação ali com receptores e transmissores também, ou seja, consegue fazer tanto a telemetria quanto o telecomando em lâmpadas já existentes. Eu acho que isso aí é uma aplicação prática formidável. Eu acho que tem muito campo para isso. Isso é você monitorar e acionar, né? Esse aqui é o grande desafio hoje em dia. Não somente você ler o dado do sensor, mas você também mandar atuar em cima de uma planta industrial, por exemplo. Esse é um grande objetivo. Mas assim, a gente também, eu estou diretamente envolvido em projetos de pesquisa de comunicação sem fio também, eu diria mais que convencionais, nessa você mencionou 6G, né? O que seria o 6G? Boa pergunta. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, que 6G é como se a gente pegasse a IA e dissesse: ó, IA, agora você vai me ajudar a resolver todos aqueles problemas que eu não consegui resolver com 5G. Eu estou falando por aí, né? Dizendo por aí, né? Você levar a IA inclusive para o dispositivo de medida, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto financiado pela FAPES em que a gente está desenvolvendo soluções com protocolos abertos, protocolos de comunicação sem fio para a internet das coisas, protocolos abertos, em que a gente quer trazer mais confiabilidade para redes de sensores, por exemplo, mais confiabilidade e trazer IA para mais próximo possível do dispositivo de medida, né? Há um tempo atrás falava-se muito em inteligência artificial na nuvem, né? Então imagina você tem um ambiente que você precisa monitorar, você está captando muitos dados com vários sensores e você manda esses dados para a nuvem, e lá na nuvem você aplica você tem o processamento modelo, exatamente, você tem um modelo lá já treinado e tomando decisões, né? Bom, o que acontece é que a internet das coisas cresceu de uma forma que a quantidade de dados que você tem que mandar para a nuvem virou tão grande, né, o famoso Big Data, né? Virou tão grande que começou-se a ter a necessidade de você fazer um processamento inteligente também na borda da rede, né? Então, imagina, você tem lá um roteador, um access point, o termo mais utilizado em inglês, né? Em vez de você sair mandando esses dados para a nuvem, você faz um processamento ali mesmo. Um pré-processamento, uma pré-triagem, vamos dizer assim. Ou mesmo você processar e dali mesmo você atuar. Imagina que você está numa rede em que os dados não podem ir para a internet, né? Onde você quer ter algo mais privado. Então é interessante. A gente chama isso de Edge AI, ou seja, inteligência artificial na fronteira. Ou na fronteira, né? E o que a gente está tentando fazer, e que aí se entra no contexto do 6G, é a gente levar tentar embarcar uma IA também lá naquele dispositivo que você colocou no seu ambiente para fazer a medida, para pegar dados de temperatura, luminosidade, batimento cardíaco Mas aí teria que ser um sensor que é onde você tem uma multiplicidade de parâmetros sendo medidos simultaneamente naquele sensor. Isso, um dispositivo com múltiplos sensores e também com capacidade de processamento que lhe permita embarcar ou colocar uma inteligência artificial ali. Isso para a gente, nesse momento, está sendo muito desafiador. Mas é um projeto que a gente está desenvolvendo com a FAPES, cujo objetivo é a gente ter um ambiente onde a gente tem uma pessoa com saúde debilitada, que precisa ser monitorada, né? A gente tem lá um conjunto de sensores que nos permite monitorar o máximo possível de informação do estado de saúde da pessoa, sem ter que colocar câmera, por exemplo. Uma pergunta. Usando a luz, seria possível, por exemplo, a gente coletar parâmetros de saúde de uma pessoa, por exemplo, sem ter nenhum sensor no corpo dela? Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, aqui nesse estúdio, temos aqui essa lâmpada aqui em cima das nossas cabeças aqui. Essa lâmpada ela poderia, por exemplo, ser um sensor onde ela está medindo a minha temperatura, está medindo o meu batimento cardíaco, a minha pressão arterial, avaliando o meu tom de pele para saber se eu estou com deficiência de ferro,
ou com algum outro problema. Isso seria viável, assim, pensar em algo disso? Eu creio que sim. E ele acabou de levantar uma questão de pesquisa. Agora eu vou para casa para tentar levantar um conjunto de hipóteses para ver se dá para confirmar essa questão de pesquisa. Mas é uma boa ideia, um bom assunto para pesquisas. A gente nunca, eu pelo menos meu subgrupo, vamos dizer assim, a gente nunca fecha uma porta. Pesquisou isso. Não, mas claro, nunca. Para pesquisa, nunca. Mas tem grupos que trabalham mais com monitoramento desses parâmetros que você mencionou aí, que a interface existe, é boa, e no futuro a gente pode muito bem desenvolver projetos nesse sentido. Eu tô pensando aqui, a gente começou falando aqui nessa entrevista, aquele equipamento lá de monitoramento de vida lá no CTI. Imagina se em vez daquele equipamento eu tenho uma lâmpada, fazendo a mesma coisa. Mas aí como é que você vai ter o sensor? Você precisa de Não, o sensor é a própria lâmpada. A lâmpada ali está... A lâmpada pode talvez ler, né? Por exemplo, talvez ler a sua... vai ter uma IA por trás ali fazendo a... Não necessariamente, mas ler a sua temperatura, por exemplo. Pode ler parâmetros. Eu não sei qual que é o limite de parâmetros que ela vai conseguir fazer. Eu estou imaginando aqui com meus botões aqui uma aplicação, porque a gente vai ter uma invasão mundial de robôs humanoides. Tá? A Tesla, principalmente, está criando fábricas para inundar o mercado com esses robôs, do Optimus. Eu acho que a gente vai estar uma geração de robôs humanoides aí muito em breve. E aí eu estou pensando o seguinte, se você tem uma IA, essa inteligência artificial, ela tem acesso à sua rede elétrica e ela conseguir mandar informação pela sua rede elétrica, aí a rede elétrica ela vai passar a informação para as lâmpadas de LED no ambiente. Aí se você tiver os robôs humanoides ali, que eles consigam receber informação pela rede elétrica, olha que maravilha que você vai estar conseguindo. Imagina você conseguir reprogramar o robô pela rede elétrica, pela luz, e um hacker entrar ali e começar a mandar o robô matar todo mundo. Aí você vai estar conseguindo comandar, e não só comandar, né, como receber informação daquele monte de robô humanoide pela rede elétrica, né? O futuro ele é assim, ao mesmo tempo que ele é brilhante e excitante, ele também é desafiador, né? Porque o risco de dar um BO aí é grande. Sem dúvida. A IA tem que ser muito bem regulamentada e controlada, né? Senão a gente perde o controle. Uma coisa que me preocupa muito é que ninguém está seguindo lá as leis da robótica do Isaac Asimov no desenvolvimento dessas IAs, né? O que ele dizia? Ele fala que você tem, acho que são 3 leis da robótica. A primeira lei da robótica é que um robô, né, ele não pode causar mal a um ser humano. Sim. Né? Ele não pode causar mal a si mesmo, exceto se for para salvar a vida de um ser humano. E a terceira lei, qual que era, Carlos? Eu não me lembro. A terceira lei já foi criada muito tempo depois, que era... Ele não pode causar mal a terceiros, né? Exceto se for para salvar um humano. Então, parte do princípio que todos que estão fazendo esses desenvolvimentos estão seguindo. Deveriam, né? Mas não é isso que está sendo dito. Esse brainstorm de estudos de caso ou aplicações, acho que vai longe, né? Eu sempre parto do princípio, assim, ouvindo o senhor falar, eu estou pensando assim, aonde tem luz, já tem a luz ali, e se você tem acesso à rede elétrica, então você consegue transmitir informação, mas a luz já está lá, você não tem que ficar colocando nada, implantando nada. Então você tem que aproveitar a estrutura que já existe de lâmpadas de LED, sejam em espaços privados, sejam em espaços públicos, e joga informação ali, né? Os casos de mais sucesso que eu tenho visto são casos híbridos, são casos que estão integrando essas diversas tecnologias. Então imagina, você tem um Wi-Fi, por exemplo, num cômodo da sua casa e você não está conseguindo ter outro cômodo. Facilmente hoje em dia você encontra dispositivos que estendem esse Wi-Fi via rede elétrica, né? No Chile tem um grupo de pesquisa de comunicação via luz visível cujo objetivo é fazer comunicação comunicação subterrânea, né? Naquelas minas de carvão. Isso que eles têm lá. Minas de cobre, né? No Chile muito cobre. Então imagina, você tem lá
Quilômetros. Isso, mas você tem alguém trabalhando que normalmente tem um LEDzinho aqui, né, no capacete. Sim, uma lanterninha. Então, eles têm investido muito em estudos de comunicação daqui, capacete, até esse LED ou essa luz que está no teto, né? E de lá e de uma central de monitoramento ter acesso. Seria o que eles monitorariam com esse? Mas aí você pode ter que fazer qualquer coisa. Aí você pode ter, no por corpo, exemplo, né? Um sensor no corpo. Pegando informação do seu corpo. Eu só estou pensando o seguinte, porque, por exemplo, na mina o cara está lá com a lâmpada. Ele não tem que colocar nenhum transmissor adicional. Ele já está com a lâmpada ali para iluminar. Então ele já tem. Não, mas aí, por então, exemplo, aquela lâmpada ela seria, na verdade, um emissor. Sim. Né? Sim. Para poder passar informações sobre a saúde dele. Mas pode ser emissor e transmissor, já que você pode transmitir na luz visível e receber no infravermelho. Sim, mas eu digo o seguinte, ao mesmo tempo. Eu consigo compreender o monitoramento da saúde do trabalhador através dessa lâmpada, mas eu não consigo entender, por exemplo, que tipo de informação que o trabalhador receberia através dessa lâmpada. Talvez um sistema de comunicação? Então, um rádio aqui para poder falar? Sim. Naturalmente, porque você tem banda suficiente. Vamos supor que parte dessa informação está comunicando pela rede elétrica. Você tem banda suficiente pela rede elétrica e você teria banda suficiente para inclusive com a luz visível. Né? Professor, eu queria que você falasse um pouquinho também, que você citou a questão da FAPES, né? Que dá apoio à pesquisa lá. Sim. E a gente tem entrevistado aqui muita gente que usou o dinheiro de subvenção, né? Dentre eles a FAPES, para desenvolver projetos e que depois acabaram virando empresas e várias delas da UFES ali. Como é que funciona essa captação de dinheiro da FAPES, desses projetos? Qual é o projeto que o senhor está trabalhando exatamente agora, que é patrocinado pela FAPES? Fala um pouquinho mais sobre essa questão de acesso a esse recurso da FAPES e o que vocês fazem com esse dinheiro na prática. Antes de responder, eu me lembrei de algo agora que eu acho importante falar, para mostrar a magnitude ou a qualidade da pesquisa que a gente tem feito. Mais especificamente na comunicação via luz, né? Luz visível, os estudos que a gente tem feito no Labitel, recentemente, um instituto, um Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o I3E, nos convidou para fazer uma apresentação da técnica de codificação que a gente tem usado na comunicação via luz. Né? Então, pediram para a gente fazer uma apresentação porque estão exatamente no momento de escolher qual é a técnica ou de estudar, de aprofundar os estudos em cima da técnica de codificação de informação na luz. Né? Ou seja, o próprio órgão normativo nos chamou e pediu para a gente fazer uma apresentação em cima disso. Então, assim, é pesquisa científica? Mas a gente, aos poucos, e aí entra a FAPES, por exemplo, com projetos financiados pela FAPES, a gente tenta subir o TRL, ou seja, aumentar a maturidade das tecnologias que a gente tem desenvolvido, inicialmente fazendo prova de conceito no laboratório. Né? Então, o que acontece? A FAPES, guiado, claro, pelas políticas do governo do Estado, né, identifica áreas ou setores chaves para o desenvolvimento da tecnologia social e etc. do Estado, né? E em função disso lança alguns editais, uns editais específicos, né? E nós, como pesquisadores, dependendo da posição, eu diria que nós somos obrigados a preparar propostas, né? Montar equipe, preparar propostas em cima desses assuntos, né? Para poder angariar fundos ou captar esses recursos de modo a desenvolver essas tecnologias e mostrar que a gente é capaz, por exemplo, de desenvolver uma codificação de sinal que possa servir de padrão para comunicação via luz, por exemplo. Entendeu? Essa é uma das coisas. Né? Às vezes saem spin-offs, às vezes saem startups. Por exemplo, nesse projeto para a área de saúde, já tem alunos que já mostraram interesse em, uma vez formados, seguir esse ramo. Exatamente, esse ramo já aproveitando daquilo que foi desenvolvido como startup ou mesmo como spin-off, entendeu? Então,
Nós fazemos a nossa parte como pesquisador. Professor, eu e o Carlos, a gente estava discutindo uns dias aí atrás, tentando entender como é que é essa sistemática, por exemplo, de apresentação de projetos para essas verbas subvencionadas, tipo FAPES, FINEP. No caso lá da Universidade Federal do Espírito Santo, cada pesquisador desenvolve o seu projeto e submete, existe ali um grupo de coordenação, como é que funciona essa questão aí de elaboração de projetos para receber verbas subvencionadas? Cada um cuida do seu? Não. Ou existe ali um pool de suporte ali para o pesquisador? Definitivamente não, para o caso do Labitel, que é o que eu posso falar com propriedade. Não conheço a fundo outros grupos, outros laboratórios e outros departamentos. Mas o que eu posso dizer é que lá no Labitel, não é assim. E muito porque existem algumas... Não é assim o quê? Cada um cuida do seu? Ou seja, vocês se juntam ali para poder desenvolver o mesmo projeto? Claro, naturalmente. Senão você não desenvolve, você não avança, né? Senão você não deixa de jogar a segunda divisão do campeonato, vai para a primeira divisão e eventualmente a Champions League, né? Fazendo um paralelo aqui meio Então tosco. Seria o seguinte, cada núcleo de pesquisa lá, ele tem a sua própria sistemática. Depende dos editais. Então, por exemplo, nesse momento, eu até demorei para trocar ideia com vocês via WhatsApp, porque eu estou muito ocupado para fechar uma proposta para um edital que é para núcleos emergentes, né? São professores, pesquisadores PQ. Pesquisador PQ é aquele pesquisador que tem bolsa produtividade do CNPq. Então, esses pesquisadores, eles naturalmente são meio que obrigados já a mandar uma proposta para esse edital, para montar um núcleo de estudos para tecnologias emergentes, né? Aqui é PQ, como eu, por exemplo, PQ2, que agora é PQC, PQ nível C. Mas, concomitantemente, tem edital para Pronex. Pronex é para criação de núcleos de excelência, né? Então, aí são aqueles pesquisadores que PQ de nível B, nível A, né? São os que já estão nos níveis mais elevados. São referências nas áreas. Exatamente. Então, por exemplo, o professor Marcelo Segato, o professor Anselmo Frizeira estão preparando, ou já enviaram, certamente nesse momento já enviaram, uma proposta de núcleo. Então, é um núcleo. Significa que você tem que montar equipe, né? E eu faço parte do Pronex que o Marcelo Segato está enviando como um pesquisador colaborador. Assim como ele também está na minha equipe, está colaborando na minha equipe do Pronem, entendeu? Então, assim, e outra coisa, a FAP se incentiva bastante a gente fazer isso entre grupos, entre universidades, né? Com grupos do interior e também com grupos do estrangeiro. Então vocês colaboram com outras universidades, não são só concorrentes aqui para aquela verba. Não. Agora, tem que somar para dividir, cara. Sem dúvida. Apesar de que tem que dividir para somar. Tem que somar para ganhar. Tem que dividir para somar. Você divide os esforços para somar o resultado. Senão, isso tem dado certo, tá? Não é à toa que o laboratório Labitel chegou no nível que está. E eu digo para vocês, a gente acaba viajando em função disso para alguns congressos, para mostrar os resultados dos projetos. E eu sempre faço questão de visitar laboratórios de telecomunicações das universidades, dos países onde eu viajo. E eu digo para vocês, o laboratório de telecomunicações Labitel é um dos melhores do Brasil e é um laboratório de padrão europeu. Muito uma bacana. Das coisas que nos impressiona aqui é que realmente a gente está vendo aqui no Espírito Santo muita coisa a nível de ponta, a nível mundial, né? Exatamente. O Labitel é uma delas. Exatamente. A gente, em função disso, a gente tem colaboração com instituições estrangeiras. A gente orienta, eu oriento um pós-doutorando numa universidade na Holanda, onde eu estudei um tempo, oriento um doutorando que é professor lá, mas que só tinha mestrado, mas resolveu fazer um doutoramento. Então, nesse assunto de monitoramento com sistemas de comunicação sem fio para a internet das coisas de baixo consumo de energia, mas com alta confiabilidade, ele me procurou para orientá-lo. A gente já enviou para fazer estágios, né, vários alunos para a universidade de fora. A gente recebe
Agora em janeiro eu vou receber 2 alunos holandeses, e sempre recebe e orienta alunos de fora. E eu digo, uma coisa que eu faço questão de enfatizar: os alunos brasileiros são muito, muito, muito bons. Não são bom pouco, não, são muito bons. Vão para lá, sucesso garantido, tá? E demonstra a qualidade das pesquisas científicas, do nosso ensino também, mas também das pesquisas científicas que, mais especificamente falando, do Labitel tem feito. Tá? Muito bom, professor. Professor, muito obrigado aqui por ter recebido, por ter aceito o nosso convite de vir aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando aqui. E se a gente pudesse, a gente continuaria essa conversa tarde afora, porque é um tema muito, muito interessante, né? E muito obrigado aqui. E é isto. Eu que agradeço o convite. Estou às ordens em algum assunto que envolva 5G, 6G, conectividade para a internet das coisas, né? Comunicação via luz, mas comunicação sem fio, com protocolos mais novos aí, como Thread, Matter, alguma coisa que se eu puder com esclarecer, certeza. eu tô à disposição. Professor, e com certeza a gente vai te acompanhar aí, não só o senhor, mas tem muita coisa acontecendo. A gente vai querer trazê-los de volta aqui para saber como é que estão esses projetos aí no futuro. Acompanham o Infóton. Muito bom, muito bom. Isso aí. Obrigado, professor. E aí, e você, gostou desse bate-papo? Sabia que o Espírito Santo ele estava tão avançado assim em fotônica? O que você achou do futuro? Será que no futuro todo mundo vai ter o seu Wi-Fi? Não esqueça de curtir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos aí que também são aficionados com tecnologia. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. E até a próxima. Não percam o próximo episódio do Energize-se.